Pessoal, agora nós vamos levantar o quantitativo de madeiras para o nosso telhado, né? Vamos fazer aí uma estimativa aí mais próximo do real. Então é o seguinte, esses aqui são os principais elementos de um telhado, né? As telhas, as ripas, né? O caibro, né? Esses caibros aqui. E também as terças, né? As terças aqui. Então é o seguinte, tem as terças, os caibros ficam em cima das terças e as ripas ficam em cima dos caibros, né? E isso aqui, ó, essa linha aqui, essa madeira aqui é chamada de linha, né? De linha. Esse aqui, ó, essa madeirinha aqui é chamada de pontalete, né? É claro que dependendo da região onde você tá, pode ter outro nome, né? Varia. Então, esse é o pontalete. E esse Vzinho aqui, ó, parece um V, ó, esse aqui, ó, chamado de mão francesa, né? Mão francesa. Entendeu? São elementos aí que compõem o telhado e também são elementos que estruturais do telhado, né? Então, para a maneira de aliviar a carga do telhado por meio dessa mão francesa aqui, entendeu? Então vamos lá. Aqui no telhado tem os espaçamentos, né? Entre a ripa, entre o cabo e as teças. E algo mais. E o seguinte, a ripa, né, a distância entre uma ripa de 5 por 2 centímetros, a distância fica entre 36 e 40 centímetros, né, de acordo com a telha escolhida, né? Então tem que ser de acordo com a telha também, tem que ficar atento a isso. E o caibro, né, a distância aí de um caibro entre um caibro de 5 por 6 centímetros, ele tem que ficar entre 50 e 60 centímetros entre um e outro. As terças ficam em torno de 1,50 m e 1,80 m, né? Então, faltou ter que colocar metro aqui. E as telhas, né? A telha escolhida, né, para esse exemplo, né, foi uma telha colonial. O rendimento dela são 25 peças por metro quadrado. Então, é o seguinte, o importante é sabermos o espaçamento, né? Sabermos o tipo de telha e sabermos o espaçamento entre um e outro. Então, é o seguinte, para o cálculo é o seguinte, é o comprimento real, nós temos que encontrar o comprimento real, dividido pela distância entre terças, né, que nós sabemos lá. Depois a metragem total da terça, né, vai ser a terça no n terça vezes o comprimento longitudinal. E esse cálculo serve também para o cabo, para a ripa, né, na linha, né, já muda um pouquinho aqui, ó, o comprimento real vezes n unidades. A mão francesa, né, é a linha dividido por 2 e o pontalete é a altura do telhado vezes n unidades, né? Então, beleza, é muita fórmula, é muito nome, muito n, mas vamos para a prática que vai clarear tudo. É o seguinte, no comprimento real, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras para calcular o comprimento real, né? E o que é o comprimento real? O comprimento real, pessoal, é o seguinte, que o nosso telhado é o seguinte. Aqui nesse diagrama de cobertura, né? Aqui estão as calhas, né? E aqui é o telhado, ó, telhado. E é o seguinte, a distância entre o início e o final do telhado, né? A largura dele é 6,50, né? 6,50. Mas esse valor é 6,50 por 765, né? Que ele não começa aqui, ó, na parede. O telhado começa aqui, ó. Ele não começa aqui, por isso que deu uma diminuída no tamanho aqui, longitudinal. Então, aqui é uma parede, né? É uma parede, aqui é a calha e aqui é o telhado, certo? Então é o seguinte, voltando aqui, ó. O telhado, a largura dele é 6,50 metros. Então é o seguinte, mas esse não é a metragem real do telhado, não. A metragem real do telhado nós vamos encontrar por meio do teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o nosso telhado ele está inclinado, né, 30 centímetros. No caso desse exemplo aqui, está inclinado 30 centímetros. Então a distância muda, entendeu? Então a distância muda. Então nós temos aqui, ó, nós temos a altura do telhado, né, 70 centímetros. E nós temos o comprimento, né, aqui, ó, do canto até o meio do telhado. Nós temos o comprimento que é 3,25, a metade do telhado. Então nós temos que encontrar essa distância aqui, ó. Qual que é essa distância aqui dessa linha?
Entendeu? Então por isso que nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras para poder calcular isso aí. Vamos lá então. É o seguinte, eu já coloquei aqui, né? Coloquei 70 centímetros de altura, vezes 3,25 o comprimento dele. Até a metade. É, que dá esse valor aqui. E temos que multiplicar por 2, que são dois lados, né? Então vai dar algo em torno aí de 6,65 metros, né? 6,65 metros. E o seguinte, o n terça, né? O n terça vai ser o comprimento real, né? Ou seja, 6,65 dividido por o espaçamento da terça, né? Eles variam de 1,50 m, 1,50 m até 1,80 m. Então vamos colocar aqui 1,50 m. Calculando isso aqui, pessoal, dividido por 1,50 m, vai dar 4,43333. Vamos arredondar para 5, né? 5 terças. Certo? Vamos colocar 5. É o seguinte, vamos botar lá no nosso exemplo aqui, ó. Vamos colocar o seguinte, vai ficar uma terça aqui, outra terça aqui, e uma terça no, onde vai ser a comieira, né? Vai ser uma terça, e outra aqui, entenderam? Então vai ficar bem distribuído isso aí. Como o nosso telhado é pequeno, né? Não demanda muitas terças. E vamos lá. Temos aí 5 terças, né? Agora nós vamos encontrar o seguinte, a metragem da terça. A metragem da terça é aqui, ó, esse 5, né? O n terças, vezes o comprimento. Qual que é o comprimento da terça? Aqui, ó. O comprimento é esse aqui agora. O comprimento aqui, ó, 7,65, que é esse comprimento aqui do telhado. Então, 7,65, né? Que dá 38,25 metros de terça. Vamos precisar disso aqui para estar fazendo aí o nosso telhado. E o caibro é o mesmo processo, pessoal, o mesmo processo. É o 6,65, né? 6,65 dividido por 0,50, que é o espaçamento entre eles, né? Nós vamos pegar o mínimo aí, que vai dar 13,30. 3,30. Vamos arredondar aí, ó, para 14. Vamos precisar de 14 caibros para estar realizando esse trabalho aqui. E o traje do caibro é o mesmo processo do outro, é 14, né? Vezes. Agora nós vamos colocar, vamos multiplicar esse aqui, ó. O caibro tá aqui, ó, tá assim. Então nós vamos estar na transversal. Então nós vamos colocar o seguinte, nós vamos utilizar essa medida aqui do caibro, ó, que é 3, deixa eu ver aqui, 3,32, né? 3,32. 32. Então, multiplicando isso aí, 14 vezes 3,32, nós vamos encontrar 46,48 metros de caibro. E o N-ripas é o seguinte, o mesmo processo. 6,65, tirar o 6,65 dividido por, agora é o seguinte, na ripa nós vamos colocar 36 centímetros, né? 0,36, espaçamento entre um e outro. E vamos ver quanto que dá o que? Que dá igual a 18,47. Vamos arredondar para 19 ripas aí. E o comprimento, né? O comprimento vai ser o 19 vezes 7,65. 7,65. Que dá 145,35 metros de ripa.